A graça e a paz, família abençoada, família do Deus eterno. Melhor dia a todos aqui pernambucanos e os demais que irão acompanhar a nossa live através da nossa fanpage Jesus Reina, aqui no Nordeste e no Brasil. Um forte abraço a todos e esse amado grupo que se reúne conosco nesta manhã. Desde já, meu amado, eu não sou contra reuniões, né? Nós somos contra o que fazem nas reuniões. Nós aqui nos reunimos, tomamos um café da manhã aqui, um mingau de cachorro, uma sopa, né? E um cuscuz, que aqui é o famoso Nordeste, né? Uma tapioca recheada, isso é uma maravilha. Então nós nos reunimos para isso e entendemos a necessidade de cada um. Nós não reunimos para vender o Evangelho, nós não reunimos para barganhar o Evangelho. As nossas reuniões é para entendermos cada um e anunciarmos aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Porque quando lemos a Bíblia, estamos fazendo uma exposição daquilo que está consumado. Nada mais irá acontecer daquilo que está registrado na Bíblia. Está consumada. Nós apenas lemos e fazemos a exposição. Não levamos as pessoas a praticar rituais, dogmas religiosos. Isso não é a nossa missão hoje. Nossa missão hoje é nos reunirmos e partilharmos do melhor de Deus uns com os outros. Amarmos uns aos outros. Este é o selo de Deus para nós hoje, de expressar uns aos outros o seu amor. E diante da comunidade onde nós nos reunimos, entendemos os problemas sociais que elas vivem e podemos participarmos da sociedade onde vivemos. Então, o Evangelho é para isso. Jesus, no seu ministério terreno, deu bons exemplos, né, de como está vivendo com pessoas que partilham, que dividem, que somam com os mais carentes, com os mais necessitados, né? A inclusão dos mais carentes em nossa sociedade. Por isso que muitas vezes somos rejeitados, porque não aglomeramos multidões, não atraímos multidões com aquilo que falamos, mas somos repudiados, porque falamos que a Bíblia é um livro que está fechado, completo, consumado em todas as obras. Alguns querem, através da Bíblia, tirar proveito e fazem muito bem, e sabem usá-la muito bem. Para um fim proveitoso, sabem usar muito bem para tirar proveito dos mais carentes, dos mais necessitados, com os problemas corriqueiros, familiares, problemas físicos, financeiros. Então usa-se a Bíblia para manipular as pessoas. Então isso não é a nossa chamada. Nós não temos esse chamado. Temos chamado de amar uns aos outros. Bem, vamos ler uma passagem que Paulo escreve há mais de 2020 anos atrás para aquele povo de Corinto que vivia na sua geração, seu período, e que nós temos como também tirar proveito para nós, com entendimento renovado, com entendimento transformado. Nós tiramos proveito dessa palavra, deste ensino que foi proferido aos Coríntios. 1 de Coríntios, capítulo 6. 1 de Coríntios, capítulo 6. O título da mensagem é As imoralidades da carne. As imoralidades da carne. 1 de Coríntios, capítulo 6, versículo 18. Ele diz, 1 de Coríntios, capítulo 6, versículo 18. Ele diz: Fugir da impureza, qualquer
outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque foste comprados por preço. Agora, há mais de 2000 anos atrás, Paulo informando aos Coríntios: pois glorificai a Deus no vosso corpo. Então Paulo está falando de ação, né? De atitude, de comportamento, a instrução do apóstolo, aqueles que estavam vivendo uma vida de imoralidade. Nós sabemos que dentro da comunidade de Coríntios existia pessoas imorais, como dentro da comunidade geral hoje aqui existem pessoas imorais, né? Mas qual é o conselho que nós temos através da palavra? Fugir, afastar dessas impurezas que faz com que a carne venha a participar de obras infrutíferas, obras enganosas, obras perversas. Você veja que nós vivemos num país onde a maior obra da carne é a corrupção, não é? A prostituição. Então Paulo instruindo aqui a este corpo, a esse povo que se reunia nas casas, que eles fugissem. Porque Paulo, quando chega lá naquela comunidade, ele encontra algo que ele não tinha visto fora da comunidade. Não é? A prostituição carnal entre uma família, onde o pai, o filho e a madrasta. Paulo não tinha visto. Então Paulo começa a instruir, a informar que eles eram participantes de quem? Do Deus poderoso, do Deus único, do Deus majestoso. Então, a nossa vida hoje é esta, meu amado: instruir os nossos irmãos, nossos queridos, acerca desta função que temos hoje. A função que temos hoje é instruir aos demais a viver uma vida conforme ou de conformidade com um entendimento renovado, um entendimento transformado. Então você veja que a ignorância é tão grande dentro do sistema religioso que faz com que os filhos de Deus tentem mortificar essa impureza através de sacrifício, através de obras, através de abluções, através de cerimônias. Quando na verdade você não vai conseguir enquanto não tiver sabedoria, não tiver entendimento, não distinguir o certo e o errado, porque para ele o certo é fazer essas obras. Nós está em determinado lugar, passando horas e horas na prática das obras ferrenhas da carne, desculpa a expressão, da carne, o duro trato da carne. Mas a orientação que nós temos é que devemos fugir, sair. Se você está num local, num ambiente onde está promiscuidade, onde está ali a deturpação, você fuja, saia, porque se você ficar, você vai ser contaminado, você vai ser contagiado. A tua carne é sensível para essas coisas, ela gosta dessas coisas, a nossa carne ela gosta dessas coisas. E se eu estou num lugar onde está ali a promiscuidade, ora, eu vou me sentir bem.
mesmo sendo religioso, mesmo tendo a mente de Cristo, vai, meu amado. Então, queridos, a palavra no grego, a palavra imoralidade, impureza no grego significa atakácia, ou atakécia, que quer dizer impureza física ou mental. As pessoas impuras em suas mentes, elas se entregam às práticas da desonestidade. Você veja, a pessoa impura de mente, ela faz tudo, meu amado. Ela mata, ela rouba, ela destrói a sua própria família. Às vezes está viciada nas drogas, tira o que é dentro de casa para manter o seu vício, porque ela está com a mente impura, corrupta. Não tem uma mente sã, uma mente perfeita, segundo o Espírito, segundo a palavra, segundo a Eusébia, segundo o entendimento, segundo o conhecimento. Por isso que muitos matam, sufocam família, porque não tem esse entendimento. Então ela está com a sua mente contaminada com as coisas que é oferecida no mundo. Em momento algum você veja que Jesus pediu para que nós fôssemos tirados do mundo, mas que a nossa mente fosse renovada, transformada. Isso é transformada quando nós buscamos através do entendimento da sabedoria. Você deixa de praticar as obras mortas quando você tem entendimento, quando você tem sabedoria. Você deixa de praticar as obras mortas, as obras da carne que fazem com que você viva debaixo de jugo de escravidão, as que estão no sistema religioso, e aqueles que não têm entendimento vivem nas obras da carne, praticando tudo aquilo que é atrocidade, imoral, perverso. Há uns que estão na imoralidade aqui no mundo, e há outros que estão dentro do sistema religioso, nas obras da carne, praticando os costumes, as tradições, como se isto fosse agradar a Deus. Como de costume, nós já falamos aqui várias vezes, nós estamos há 17 anos nessa comunidade, anunciando esse princípio de que, dentre tudo que prevalece, é o amor. Mas as pessoas querem estar segurando ou vivendo segundo as tradições que foram implantadas no sistema religioso. Meu amado, nós fomos catequizados muito mal. Nós fomos colonizados pelos jesuítas, e o jesuíta catequizou muito mal acerca do que se refere à Bíblia. Fomos muito mal. E aí os nossos irmãozinhos, alguns, por não gostar de ler, segue aquilo que a religião informa. Outrora era eu. Na minha infância, meus pais diziam católico, mas estava dentro do espiritismo. E eu passei uma infância, como já falei aqui, no meu testemunho, que de meus 15 anos aos 20 e poucos anos, eu comecei a ter crise de convulsões. E meus pais, sem saber o que fazer, começaram a me levar aos centros espíritas. Caiu uma vez na escola, todo mundo ficou agoniado dentro da sala de aula. Você imagina lá, cara? Convulsão, você espuma. Quem não sabe, fica com medo e se afasta. Mas o melhor é você pegar a pessoa, levantar a cabeça, colocar de lado, até a pessoa tornar. Não deixar a pessoa batendo. Não deixa uma pessoa. Se você vê uma pessoa com convulsão, não deixe ela ficar batendo a cabeça. Proteja, salve. Isso aconteceu comigo na escola, todo mundo fugiu. E uma dentro das minhas colegas de sala disse que ela era espírito e começou a dizer que aquilo era um espírito. Daí veio para casa. Aí comecei a viajar Pernambuco todo atrás de um curandeiro que curasse dessa enfermidade
que se dizia que era um demônio. E passei vários anos em busca disso, né? E nunca tive um milagre encontrado nesse lugar. Só quando eu cheguei em determinado lugar, um me disse: isso aí, meu amado, é para você desenvolver o espírito. Eu não entendia o que é desenvolver. Eu participava onde as mulheres estavam lá com saia longa, girando. Eu não sei se Francisco conhece isso. Não é, Francisco? Bota lá no centro, começa você a girar, gira para um lado, gira para outro. Um cai para um lado, outro pede uma bicadinha, o cara está bicando o camarada, e eu só olhando. Não caía, nada de vir na minha mente. Nada acontecia. Eu digo, todo mundo acontece e nada acontece comigo. Vamos outra reunião de novo. Digo, quanto tempo eu passar aqui dentro? Nada acontecia. Até chegar a esse lugar, e ele me disse que eu tinha que desenvolver o espírito, não sabia. Vim para o Recife, comecei a tomar as medicações, as crises pararam de ter. Ora, não era demônio? Quando foi medicado, as crises passaram-se. Deixou de ter crise, então não era demônio. E no ano de 97, 98, eu conheci o Evangelho pregado, a graça. Foi através daí que eu comecei a me libertar, meu irmão. Eu comecei a entender o que foi aquele outro disse. Desenvolver o Espírito. E eu comecei a desenvolver o Espírito, e no ano 2008, eu estava livre por completo da medicação. Até hoje, não tomo mais medicação para esse determinado espírito, que é um problema, né, que você tem nos seus neurônios. Não sei qual é a célula, não sei se Erivaldo sabe, aqui na nuca, que se delata e você começa a ter uma convulsão. Nem isso eu estudei. Né? Mas, isso aí ocorreu comigo, meu querido. Então, mas aí que está, meu amado, quando Paulo fala a este grupo aqui da imoralidade, da impureza, né? Impureza e imoralidade, que eles não tinham aqui um bom senso. Foi um corpo, foi um grupo que receberam dons extraordinários de Deus, mas não colocavam em prática. Então hoje, nós com entendimento, nos separamos das imoralidades da carne, dos desejos da carne, da influência da carne, da maldade da carne, da contaminação da carne. Tá? Nós fugimos. Se os políticos entendessem isso, eles não viviam desviando dinheiro da saúde, desviando dinheiro do saneamento, desviando dinheiro da educação, da segurança. Mas eles não entendem. Eles não têm a mente transformada, estão ainda encobertos, estão presos pela catequização que tiveram dos seus pais, da sua religião. Por isso que estão ainda muitos apegados às coisas materiais, né? E deixando com que outras vivam a mercê, ou até morram, né? Em nossa nação. Então, queridos, você observa que a forma como elas se mostram, nós com entendimento, hoje transformado, renovado, né? As formas com que elas mostram de respeito para com a sua própria semelhança. Eles não têm respeito com o seu semelhante, com o seu próximo. Eles só pensam no seu prazer, no seu eu. O outro é o ditado popular, né? Que se vire, que se dane. Desculpa as expressões. São essas expressões que tem na mente das pessoas que aí estão com a mente impura, uma mente bêbada e frutífera. Então, tudo isso nós visualizamos hoje com o entendimento que recebemos, com a renovação do entendimento que recebemos, nós visualizamos de longe tais práticas, tais indecências, tais imoralidade. Nós entendemos.
Essas pessoas não têm temor, né? Nem da justiça brasileira. Não tem temor da nossa justiça. Você veja que criou o grupo anticorrupção, mas às vezes com um grupo, a polícia investigando, mas ainda continua esse fraude, meu irmão. Continua a corrupção, como se não tivesse iniciado. Como se não tivesse iniciado. Eles não dão a mínima. Mas ainda falta o quê? Um rigor maior nas leis que legisla o nosso país. Se seguisse a lei de Deus, seria o quê? Mortos. Mas fala tanto do amor de Deus, Deus é o amor, mas se praticasse aquilo que era indecente, tinha que pagar, né? Às vezes até com a morte. Tinha um lugar de refúgio? Tinha aquilo que não era para a morte? Tinha, né? Então, amados, nós vislumbramos longe. Você veja que essas pessoas não têm limite nas suas paixões, vivem desenfreadas, as paixões da carne, a ganância, a cobiça. Por isso o apóstolo afirma, né, que devemos o quê? Fugir. Porque temos isso em nossa carne, meu amado. Nossa carne tem dessa natureza. Né? Nossa carne vive essa natureza, mas somos o quê? Ensinados a fugir da impureza da carne. A verdade é que milhares de pessoas que estão dentro do lugar chamado igreja não são ensinadas, não são levadas a ter uma mudança de metanoia, de pensamento, de atitude, mas de permanecer escrava de dogma, escrava das religiões, escrava de homem. Porque se você ensina as pessoas a ter uma metanoia, aí, meu amado, esses lugares vão ter perca de rendimento, e assim vão viver, né? Vão botar os 99% dos pastores para procurar uma profissão, Francisco. Se você educar os filhos de Deus a ter uma metanoia, né, e saber o que é eclésia, vão botar 99% dos pastores para ter uma profissão, trabalhar para sustentar a sua família, em vez de estar arrancando os filhos. Por isso que o evangelismo aí fora, que é anunciado, é para trazer para dentro e não levar para fora. O evangelho que deve ser pregado é para levar para fora e não para dentro. É o inverso, inverter a pregação do evangelho. O evangelho é para trazer metanoia, libertação do equívoco teológico contemporâneo que vivemos. Mas não se faz isso. Os discipulados são ensinados a discipular os outros a vir para dentro e não para fora. Então, por isso que a corrupção continua dentro dos lugares chamados igreja. Corrupção para um cargo, você acha que não há isso, meu amado? Toca num carro de uma pessoa que está lutando para ser um diácono, um presbítero nesse lugar. A corrupção por cargo nesses lugares, né? Há interesse por trás dessas coisas. Há interesse. Se eu ganhei 10 almas, olha, eu sou visto como um camarada de poder, de força, de vigor, e o cara ganhou 1000, Francisco. É o poderoso. Então, meu amado, esse camarada será colocado num pedestal enorme, né? Passará a ser o quê? Endeusado, passará a ser idolatrado, passará a ser, meu amado, venerado como um homem que é poderoso, que tem poder
né? Que faz com que as pessoas se arrependam e aceitem Jesus. Tiago, que barulho ensurdecedor ruim, viu? Essa furadeira, viu? Tiago, capítulo 1, versículo 18. Tiago 1, 18. Leia comigo do 16. Tiago, meio irmão de Jesus, né? Como é falado, meio irmão de Jesus, por parte de mãe, e apóstolo da circuncisão, pregou para os seus irmãos em fé, judeus. Ele diz: não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto. Tiago 1,16. Tiago está falando com os seus contemporâneos, aqueles que lhe ouvia. Tiago está falando com um grupo que lhe ouvia. Está na fanpage. Eu fui na fanpage. Vai lá na fanpage. Como eu compartilhei, né? Deixa eu compartilhar. Só um momentinho. Só para os seguidores da fanpage. Fazendo pelo teu. Apareceu aí? Não. Não sei qual é a página que ela falou.
Não sei se eu ficou se mexer na quadra, ficou só pra gente. Tá só, eu acho que tá só pra ele, eu vou ter que soltar. Entendeu? Depois quando concluir, aí compartilha depois que concluir. Não, depois eu quero compartilhar. É só pra mim. Tá só pra uma pessoa ver. Dessa hora que eu me disse tinha parado e tinha começado. Quando terminar, concluir e compartilha. Presidente, essa ficou só preso para uma página. Tiago, capítulo 1, versículo 16. Ter falado antes, né? Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo o Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, Ele nos gerou, falando com eles, pela palavra da verdade, para que fosse como que primícias das suas criaturas. Então, Tiago está informando aos seus ouvintes que a palavra teve o poder de o quê? Transformar a sua mentalidade. Então a palavra, meu amado, quando ela é anunciada com verdade, ela muda a atitude e comportamento de muitas pessoas. Como mudou a minha, como mudou a de muitos aqui. Sabendo que todos não terão essa metanoia em suas vidas. Permanecerão com a sua carne na corrupção. Mas nós tivemos o privilégio de o poder da palavra mudar a nossa mente. A nossa mente. Então, abençoados, quando Tiago diz que segundo o seu querer, a vontade de Deus, né, fez o que? O gerou pela palavra da verdade, para que fossem como que primícias da sua criatura, como que fossem os primeiros da criatura. Então, queridos, santos de Deus, a palavra produz mudança. Quando informamos a verdade, há mudança. Alguns não gostam de ser informados da verdade. Quando falamos que no ano 70 Jesus voltou, muitos não gostam. Não aceitam, criticam-nos, porque informamos que ali, no ano 70, Jesus voltou. De que forma? Porque todo mundo quer ver Jesus na aparência humana. Assim como ele subiu, tu quer ver ele descer. Ele não vai voltar mais dessa forma, meu amado. Não vai vir mais daquela forma, porque até assim só os judeus verão.
Só os judeus verão ele. Se for um fenômeno daquela natureza, só os judeus verão. Mas, no ano 70, quando afirmamos que estava ali a grande tribulação em essência, em grande escala, ali estava a descida, a vinda do Filho do Homem, julgando aquela nação. E ali estava se cumprindo todo o pacto da Bíblia. Todo o pacto estava se cumprindo ali. Na cruz, ele consumou o que ele veio fazer: salvar. No ano 70, ele traz juízo, fazendo o que? Julgando tanto os mortos e os vivos, os que estavam no Hades, sepultura, inferno. Desde de Adão, que foi o que condenou ao homem ir para o inferno. Não foi Jesus que condenou, foi Adão. Os espíritos que estavam presos no Hades, no ano 70, foram ressuscitados. No ano 70 foram ressuscitados. No ano 30, né, Francisco, 33, que Jesus foi à cruz, ele consumou, vivificou, mas ressuscitado foi no ano 70. Tanto mortos e vivos foram ressuscitados. Ressuscitado como? Na carne? No espírito. Você, hoje, temos esse vivificado, transformado, até porque, meu querido, você nunca passou pela transgressão de nenhuma aliança. Nós, brasileiros, nascidos muitos anos depois do ano 70, viemos essa terra com o Espírito perfeito, porque o pecado de Adão não imaculou o nosso espírito no céu. O pecado de Adão só foi pecado na terra. E aqueles que vieram no período do pecado, eles estavam o quê? Mortos no pecado. Nós viemos depois do ano 70, depois do julgamento, viemos o quê? Com o espírito aperfeiçoado, justo, puro, sem mácula. Então nós não nascemos debaixo de condenação, nós nascemos debaixo do reino espiritual perfeito. Nós estamos vivendo o reino perfeito do Salvador. Você não está vivendo um plano ainda que irá se aperfeiçoar. Você está vivendo o plano espiritual de Deus perfeito e completo. Mas o homem quer construir esse plano perfeito de Deus aqui na terra. O homem quer construir o reino de Deus perfeito aqui na terra. Não vai ver. Que disse Eclesiastes, o sábio Salomão: geração vai, geração vem, e a terra permanece para. Então não haverá destruição na terra. Né? Quando se fala novo céu, nova terra, esse é um assunto para depois. Que Apocalipse e Pedro falam do novo céu e nova terra. Qual nós iremos falar? Que céu é esse? Que terra é esse? Mas você está vivendo o novo céu e a nova terra. Nós estamos vivendo o novo céu e a nova terra. Nós estamos nesse novo céu, nessa nova terra, meu amado. Mas a religião, a religiosidade, ela separa, ela ofusca, ela esconde dos filhos de Deus essa verdade. E faz com que elas venham para esse lugar e cada vez mais ficarem aprisionadas da religião, da religiosidade. Né? Eu vi num vídeo, ele disse que a religião é a maior desgraça do mundo. Ele falou, né? A maior desgraça do mundo, porque aprisiona os filhos de Deus. Então, queridos santos, a palavra tem o poder de informar a nós quem somos, a nossa natureza. Quem é a nossa natureza? Espiritual, vestido de um corpo, de uma roupagem. Nosso espírito é coberto por essa roupagem, onde, através do espírito,
entendemos a grandeza e a majestade de Deus, a carne não entende nada disso, a carne entende da sacanagem. A carne entende disso, da prostituição. Mas o Espírito entende do amor de Deus. Por isso que você é longânimo, por isso que você ama o próximo, porque o Espírito de Deus, no teu entendimento, faz com que você expresse o seu amor. As pessoas, meu amado, evangélica, crentes, estão vivendo como os demais, no sentido da obra da carne, profanando o sacrifício de Jesus, o qual aperfeiçoou, não foi a nós dessa geração, aperfeiçoou aquela geração que estava debaixo do pecado. Meu querido, o sacrifício de Jesus não foi para aperfeiçoar a mim e a você, foi para aperfeiçoar a geração de Adão até Cristo, porque estava debaixo do pecado. Nós hoje estamos debaixo do pecado? Então não foi para aperfeiçoar a morte, não foi para aperfeiçoar nós. Sim, mas aquela geração de Adão a Cristo, as gerações que vieram debaixo do pecado. Mas a teologia profana esse sacrifício, afirmando, meu amado, que a igreja de Jesus é pecadora. E o sacrifício de Jesus não serviu para nada, na visão dos nossos amados irmãos que está espalhado pelo mundo. Em Efésios, capítulo 4, você veja que toda a Bíblia, ela tem um escritor, ela tem um remetente e tem uma data, né, Francisco? Toda a Bíblia, meus amados, ela tem um escritor e tem o remetente e tem a data. Efésios não foi escrito para nós, e sim para esta igreja. Mas tem o que para nós aqui? Coisas fundamentais para nossas vidas, instruções fundamentais. O que eu não posso fazer você, meu amado, é fazer você viva debaixo dessa prática aqui, que essa prática aqui é tudo para o povo judeu. Tudo que está aqui foi narrado para o povo judeu. Eu faço uma exposição da palavra. Efésios capítulo 4, versículo 17. Capítulo 4, versículo 17. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico que não mais andeis como andam os gentios. Gentio da época de Paulo. Como é que ele andava? Na imoralidade, na perversidade, na malignidade. Mas a nós que recebemos entendimento, estamos sendo aconselhados. Nós temos recebido esse conselho de não andarmos mais segundo a nossa natureza humana. Que diz, na vaidade de seus próprios pensamentos, obscurecido de entendimento. Quer dizer que eles estavam o quê? Obscurecido de entendimento, como assim está? Milhares e milhares de filhos de Deus, obscurecido de entendimento, alheio à vida de Deus, por causa da ignorância em que vive, pela dureza do seu coração, da sua mente, que não aceita as verdades. Preferem agradar a A, a B e a C, mas não preferem dar ouvido ao que a palavra ensina. Se não dá ouvido, vai viver segundo isso aí, meu amado. E qual é a consequência disso? Que eu semear, irei colher. Isto é a consequência de todo ser humano.
aquilo que eu semear hoje, aquilo que você semear, irá colher. Eu estou colhendo as melhores sementes depois que a minha mente foi iluminada, desenvolvida, aberta. Mas se minha mente estivesse sendo aprisionada à cultura que é estabelecida sobre o nosso país, eu estaria ainda, meu amado, vivendo uma pobreza. Você não imagina como vive a pobreza tanto espiritual como física. Vive o nosso povo, porque não desperta, ficam presos à religião, só olha para a religião, esquece de estar se desenvolvendo no talento que Deus deu a ele. Esquece disso. Então Paulo está dizendo o quê? Obscurecido entendimento, alheio à vida de Deus, por causa da ignorância que vive pela dureza do seu coração, da sua mente, os quais, tendo se tornado insensíveis, e entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza, meu amado. Você observa? A religião associada com a política é uma torpeza pura. É uma torpeza pura, meu amado. A religião e a política. Se associaram e o que é que fazem com os filhos de Deus? Manipulam. É manipulado os filhos de Deus, tanto dentro da política como dentro da religião. Não traz o entendimento, não traz a liberdade. E os filhos continuam presos. Versículo 20. Mas não foi assim que aprendeste de Cristo, se é que de fato o tendes ouvido, e nele foste instruído, segundo a verdade em Jesus. Quer dizer que em Jesus há uma verdade de ensinamento. Onde é que Jesus, no seu ministério terreno, pediu para construir templo? Em lugar nenhum, meu amado. Jesus foi e disse que ia derrubar aquilo que era as 7 maravilhas lá de Jerusalém. Condenou. Mas o homem faz o quê? Para agranhar, enriquecer, constrói belos templos para tirar proveito dos filhos de Deus. Comercializar os filhos de Deus. É isso que se faz. Não ajunta para dividir. Não. Ajunta para enriquecer uma classe. Uma classe ali dentro é favorecida. E outra, meu amigo, passa miséria, passa necessidade, passa fome, passa escassez. E quando tocamos nisso, as pessoas dizem que nós somos... Diz que somos o quê? Os piores do mundo. Nos taxa dos piores. Porque, meu irmão, o dinheiro que entrasse nesses lugares chamados de igreja, se fosse para trabalhar a comunidade, não faltaria trabalho na comunidade, não faltaria pão, não faltaria renda para ninguém na comunidade. Se fosse para trabalhar a comunidade, mas é para trabalhar alguém, um grupo, a ter jatinho, a ter fazendas, a ter imóveis na praia. Isso é. Me desculpa a verdade, eu acho que as pessoas imaginam que nós aqui estejamos aqui irados, alguma coisa assim, né? Desse tipo, quando nós falamos dessa forma. Né? Mas nós expomos o nosso sentimento de ver os filhos de Deus sendo enganado e lubriado por essas coisas que vai na televisão, numa mídia, mostrando um milagre falso, uma cura falsa, sabendo que precisa de alguém, ungir alguém para se curar. Se Deus quer fazer algo, mas Deus faz sem homem algum fazer. E homem nenhum tem poder de botar a mão na cabeça do outro e fazer milagre. Ele é Deus, é? Então é uma coisa que foge totalmente da postura que nós vemos hoje na palavra revelada, meu irmão. A palavra escrita. Veja o que Paulo diz em Romanos. Vamos chegar ao finalzinho já. Já é 11 horas. Romanos capítulo 6.
Romanos 6, versículo 12. A orientação de Paulo, há mais de 2000 anos atrás, a este povo que vivia em Roma. Romanos 6, 12, ele diz: não reine, portanto, ora, as obras da carne, as obras da lei, né, de Moisés. O templo estava de pé, o templo não havia sido desmoronado, os pactos estavam em cruzamento, a lei e a graça, né? E eles com as suas abluções da lei manifestavam o quê? O pecado, né? Eles: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Quer dizer, não pratique as obras da lei, não viva as obras da lei, não viva a cerimônia, não viva as abluções. De maneira que obedeçais aos demônios. Meu amado? Não é os demônios, não é? Não. De maneira que obedeçais às suas paixões, à sua carne, à sua natureza, à sua humanidade. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, às cerimônias, às abluções, à lei, como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Então, que a nossa mentalidade possa participar dessa justiça, amando o nosso semelhante, dividindo com o nosso semelhante o conhecimento e as coisas essenciais para uma vida cotidiana aqui na terra. É isso que Deus quer. Nós dividamos o nosso conhecimento, o nosso entendimento, assim que desse Pai maravilhoso, desse Pai amoroso, que nos ama eternamente, meu amado. Amém? Amém. E para finalizarmos, Colossenses capítulo 3, versículo 14. Vamos ler o 12. Tá? Vamos ler o 12 e diante. Ele diz, Colossenses capítulo 3, versículo 12: revesti-vos, pois como eleitos de Deus. Revestir-se é mudar de roupa, né? Trocar de roupa. A minha mente passada, a minha mente de outrora, revesti-vos com a sabedoria, com o entendimento, com o conhecimento. É isso que você precisa se revestir, meu amado. É desse revestimento que você precisa. Você precisa desse revestimento que está aí no mundo religioso. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. Aí ele diz qual é o vestimento que devemos ter. De ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e longanimidade. Será que nós vemos isso ser falado no lugar chamado igreja? Para que os filhos de Deus se revistam disso aqui? É dificílimo, né? Mas são levados a se revestir de quê? De obras. Porque se você, meu amado, não tiver aí o Espírito, você não é de Deus. Se você não falar em línguas, ora, você não é de Deus. Mas aqui está, meu amado, o que Deus pede que nós, filhos, nos revestimos. E suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Versículo 14. Acima de tudo isto,
porém esteja a briga, o ódio, a inveja, a bebedice, a prostituição. Acho que meus olhos estão nada. Porém, acima de tudo isso que nós vemos aqui no mundo religioso, esteja o amor. É o fundamento, meu amado. É a base. Acabou-se. Findou. Isso aqui é o pilar, a coluna, para vermos um país honesto, para vermos um país riquíssimo, prosperando na saúde, na educação, na segurança. Esse aqui. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Sem este vínculo, não há, meu amado, perfeição. Não há diminuição de corrupção. Sem este vínculo, não há diminuição, meu amado, de escravidão. Sem este vínculo, não há diminuição do que nós vimos aí no Carrefour. Não há? Você veja, por causa de uma cor, fizeram aquilo. Sem este vínculo aqui, não há melhora em lugar nenhum, nem dentro do lugar chamado igreja. Por isso que há tanta separação nesses lugares, tantos divórcios, porque não tem o vínculo do amor. Assim diz a Escritura perfeita, consumada para a glória do Eterno. Amém? O melhor dia da família do Pai. Bom dia, meu amado, minha amada, em Cristo Jesus.